Tivemos então a largada comportava, Hamilton saltou bem, tomou a posição P2 do Pérez na primeira curva, mas depois teve que seguir ali negociando ela, disputando ela, discutindo ela, acho que essa é a melhor palavra, com o Pérez, até lá em cima na Lecombe, usou o vácuo do Pérez, usou o vácuo do Leclerc para isso, né? E o Norris deu uma vacilada na saída da La Source, olha o poeirão que ele levantou lá, porque nessa ele já colocou-se numa situação muito mais para o Verstappen, que saiu de 10º, do que para os outros. E hoje eu acho que a McLaren deu uma vacilada. O Norris deu uma vacilada e a McLaren deu uma vacilada. Eu acho que eles foram conservadores e talvez não tenham sido tão felizes no acerto. Por quê? Porque a McLaren hoje tinha que ter ganhado essa corrida. Acho que é claro a essa altura que a McLaren tem mais carro que a Mercedes. E eu repito, mais uma vez a McLaren deixou uma vitória que tinha muito mais a cara deles. E eu enfatizo o peso do trabalho da Mercedes, porque assim, o Russell foi desclassificado, beleza, mas o Russell sai e ganha outra Mercedes. Ou seja, com uma parada a Mercedes venceu, com 2 paradas a Mercedes venceu também. A Mercedes, que não é uma equipe de dividir estratégia, normalmente ela faz a mesma coisa dos 2 carros. Então, como eu falei, foi muito didático. Andaram bem na semana passada em Hungaroring, que não é a pista deles. Eu falei aqui com um pouco de medo de queimar a língua, porque eles tiveram uma sexta-feira desastrosa, que era uma pista para a Mercedes andar bem. E ainda pensei, Rodrigo, vão te cobrar tanto que você está falando isso. E andaram bem. Tinha muito a cara deles, como tinha a cara da Red Bull, que me surpreendeu negativamente. Faltou ação, parece, para a Red Bull. Faltou de onde tirar mesmo, né? Você vê o Verstappen muito tempo na corrida, sofrendo para passar um carro da McLaren, o Norris andando atrás dele ali, juntinho o tempo todo, né, no trecho final da corrida. Então, me pareceu que tiraram o que dava, e que essa pausa de verão, para ela, igual no vôlei, né, estamos aqui em clima de Olimpíada, né, será boa, sabe quando o cara pede tempo, né, ou no boxe, ou no vôlei, é aquela pausa que vai ser importante, porque a Red Bull podia estar engatando aquela sequência de tipo, não vence, o Verstappen está fazendo de fato o que precisa para ser campeão, porque ele chegou na frente do Norris, dos desastres o menor, né? Marcou mais ponto que ele. Numa situação dessa ainda aumenta a diferença. Depois de um final de semana ruim, como foi semana passada, para eles neste aspecto. Mas enfim, acho que a McLaren tem falhado na operação e no chamado mindset, como já diria o coach que vende curso. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Alonso passou Alonso é foda, né? Não. Verstappen passou Alonso, enquanto o Norris tentava passar o Sainz e deu-se mal, deu-se meio. Olha isso, olha o nível da legenda que o cara faz, deu-se meio, deu-se mal, tá? Porque o Norris tinha uma situação desagradável para resolver, né? Ele estava, então, muito mais, como eu falei, pro Verstappen e precisando pressionar. Foi tentar passar o Sainz endureceu o jogo para ele, esparramou na Lecombe, o Verstappen passou o Alonso, estava fazendo o seu dever de casa, e eu queimei a língua também com relação a isso, porque eu achei que em 5 voltas o Verstappen estaria entre os 6. Não foi o que aconteceu. Quer ver? Eu tenho essa informação aqui para frente, ó. Na volta... Cadê? Não, mais para frente. Hamilton passou o Leclerc na volta 3, né? Assumiu a ponta e o Pérez não tinha proximidade para tentar alguma coisa. E aí o Hamilton, em algum momento, eu achei que estava tentando trazer o Leclerc no seu DRS para ir dividindo o pelotão e deixando o Pérez para trás. Porque isso ajuda, né? O Pérez vai ficando para trás, vai segurando os outros, quebra o DRS, ele arrasta o Leclerc com ele, vai abrindo o pelotão no meio, que aí ele fica mais protegido de eventuais undercuts, né? Mas em um dado momento o Hamilton quebrou esse DRS e foi abrir uns 3 ou 4 segundos do Leclerc no primeiro stint, e o Pérez não tinha ação para cima do Leclerc, foi ficando para trás, né? Aí a gente viu o jogo lento, depois veio um rádio, parecia que estava tudo certo, depois veio outro rádio, e aí ele recolheu e abandonou a corrida, né? Na volta 6 é que eu falei, o Hamilton tinha aberto mais de um segundo para o Leclerc, e tinha aberto mais de um segundo para o Pérez, e o Pérez tinha o Piastri no seu DRS, né? Esse era um recorte ali de momento. Deixa eu só fazer uma coisa, preciso tomar uma água, faz tempo, aliás, eu não tomei nessa live ainda. Continuando, próximo slide. Seguindo aí, então, esse trem de DRS, Russell, Sainz e Norris, o Verstappen, como eu falei, era 8º e não parecia mais rápido. Isso é interessante, porque eu achava que o Verstappen passaria com facilidade esses caras, a julgar por tudo que a Red Bull foi até aqui no campeonato, né? Mas não foi o caso. E aí, algumas mensagens de rádio dele com o Lambiase, que foram assunto semana passada, na sua rispidez, etc., que só importa para eles, para a gente não tem nada a ver isso,
mas parecia que ele estava economizando muito. E em dado momento ele falou, então eu posso apertar? Pode. Aí então ele foi apertar e não resolveu nada, não passou o Russell e tal. Então eu fiquei meio confuso. Parece que quando resolveu andar, não andou tudo o que esperava. Russell e Verstappen pararam na volta 12, pneus duros para os dois. A gente nem imaginava que o Russell, né, tentaria o pulo do gato como tentou. A essa altura a gente achava que o Russell estava na briga ali e que só faria um trecho mais longo, né? Hamilton e Pérez pararam na 12, duro para o Hamilton, médio para o Pérez. Acho que esse número tá errado, eu acho que o Hamilton e o Pérez pararam na 13 ou na 14, tá? Coisas de quem fez a legenda teve que sair mudando o roteiro, tá? Por causa da desclassificação. Continuando. Piastri foi para cima e passou o Pérez, como eu falei, com mais ação. O Pérez hoje largou em segundo, chegou em sétimo, sétimo. E a estratégia não funcionou para o Verstappen, porque ele entrou e saiu em oitavo. Se a intenção era dar undercut em alguém, não resolveu, porque ele voltou atrás da mesma turma, né? Não pareceu efetivo nesse aspecto. O Sainz ficou na pista alongando o Norris também. O Sainz deu essa bobeada aí, com as 4 rodas para fora da pista na Lecombe. Não é Lecombe, como é que chama? Estavelou? Nessa curva que leva para o trecho de alta lá. Esqueci o nome. E quando o Sainz seguiu, o Norris parou. Ó, o Norris passando lá atrás, ó, nesse slidezinho menor. E o Sainz ainda continuou na pista. E eu vi na internet pessoas dividindo-se. Até o querido Jefferson Kern tweetou, falou, eu não sei se eu assisto ou não assisto a corrida, porque tem gente falando que foi nota 6, eu vi gente falando que foi muito boa. Vamos lá. Me parece evidente, Jefferson, que você deve assistir a corrida, sim, se você ainda não assistiu. Mas pra galera agora que falou que a corrida foi nota 6, vocês querem o quê da Fórmula 1? Desculpa, vocês esperam mais o quê? A gente não sabia quem ia ganhar a corrida, a gente não sabia, o gancho para eu falar isso foi que em dado momento eu achei que o Sainz ia ganhar esse negócio, que tava alongando, eu falei, se ele conseguir segurar esse ritmo, para tão mais tarde, calço médio, volta lá, sabe? O que esperam as pessoas da Fórmula 1 é irreal o nível de expectativa. A corrida foi sensacional, das melhores da temporada. Como vem sendo, inclusive não acostumem-se mal, não é sempre assim. Mas as últimas 4 foram muito boas. E a gente não sabia quem ia levar. E antes disso, lá desde Imola, a gente vem tendo boas coisas. Porque o Verstappen ganhou em Imola, mas o Norris foi atrás dele. Em Miami, o Verstappen não conseguiu ganhar, o Norris abriu, já foi um cara diferente que venceu, olha que maravilha. O que essas pessoas esperam? É incompreensível que alguém possa ter achado a corrida de hoje ruim. Ah, mas você não concorda com a minha opinião? Não, tudo bem, você tem sua opinião aí, mas assim, eu tô falando com base em dados. A gente não sabia quem ia ganhar. Não só os dois da frente, como o Piastri vinha vindo, e como eu falei, tinha dado um momento aqui que eu achei que era a Ferrari que ia ganhar esse negócio. E que a Ferrari vinha com os dois. E que os dois que iam disputar no final eram Leclerc e Sainz. Ferrari que a gente estava dando como morta até esses dias. Então, não entendo o que espera uma pessoa dessas, tá? Sainz parou então na volta 20, dando a dica. Uma parada era possível, como eu falei. E ele estava numa estratégia um pouco invertida a do Russell, porque o Russell parou mais cedo. Então fez um trecho mais curto para um trecho mais longo, e o Sainz foi ao contrário, um trecho mais longo para um trecho mais curto. Se ele ficasse com uma só. E aí, na mesma volta, o Russell passou o Pérez. Isso que era o stint em que o Russell, em tese, estava economizando para ir até o final com aquele jogo de pneus, né? Continuando. Volta 23, Norris atrás do Verstappen, sem conseguir passar e fazendo menos pontos. Como eu falei, se o Verstappen já entrou no modo administrar o campeonato, agora ele tem que realmente marcar o Verstappen. Não, o Verstappen tem que marcar o Norris. Mesma coisa que o Isaac Hadjar, agora ele tem que pensar o seguinte, se eu chegar todas na frente do Bortoleto, estamos bem para vencer o campeonato, porque os outros já ficaram um pouco mais para trás, e é isso aí. Júnior Mauro, o mínimo que espero é algo tipo Piquet versus Salazar. Pois é, mas eu entendo que você está brincando, mas assim, realmente, por que os campeonatos enlouquecedores são enlouquecedores? Porque eles são alguns em 74 anos, tem meia dúzia, né? E as corridas incríveis são, né? Dijon 79, Arnoux e Villeneuve, naquele. Isso é raro de acontecer, né? A corrida foi muito boa. Como entretenimento, entregou pra cacete. Pra cacete. Tinha ali 3, 4 equipes na briga, 7, 8 pilotos. Pô, de repente, quem sabe? Né? 7, né? Porque o Pérez a gente sabe que não. Mas enfim, vocês me entenderam.